que vai ser pregado aqui. Que você não se distraia, que você não deixe nada atrapalhar esse momento, é muito importante. Imagine nesse momento que você saiu com alguém para ir para um restaurante. E quando você está ali diante daquela pessoa no restaurante, imagine que essa pessoa, enquanto você fala, ela pega o celular e ela começa a mexer no Instagram ou no celular, ou ela começa a responder mensagens ali. Qual é o sentimento que você fica? É um sentimento ruim, sim ou não? Nesse momento o Senhor, Ele quer falar conosco. O momento do louvor é o momento a qual nós falamos com Deus, é o momento a qual nós rasgamos o nosso coração. Mas o momento da palavra é o momento a qual Deus quer falar conosco. E esse falar de Deus pode transformar a tua vida. Por isso que é muito importante que nesse momento a igreja esteja em oração e intercessão para que nada distraia. Existe uma parábola que diz que o semeador, ele saiu a semear e ele começou a lançar sementes. E uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, outra caiu em solo espinhoso, mas existe uma semente que caiu em boa terra. E a semente que caiu em boa terra, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Quando os discípulos questionam Jesus sobre essa semente, Jesus fala assim, ó: a semente que caiu em boa terra é sobre aquele que ouviu a palavra, recebeu e entendeu. Então nessa noite é muito importante que você entenda o que vai ser pregado. Eu vou falar de uma forma que fique claro para você. E se você começar a se perder, você vai começar a falar intencionalmente com você, fala assim: presta atenção, não deixe que nada se distraia você, não deixe que nada roube a mensagem que Deus quer para o teu coração. Amém? Gálatas capítulo 4, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Mais uma vez, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a tua mensagem ela entre em cada coração aqui e possa trazer um impacto sobrenatural nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Esse texto está falando que o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Gálatas, e o texto ele tem uma continuação, mas eu quero me atentar a esse versículo com você, que é o seguinte: enquanto o herdeiro, ele, uma criança, mas sim sobre uma maioridade de maturidade, tá? Enquanto a pessoa ela ainda não tem maturidade, é isso que o texto está dizendo, ele ainda é tratado como um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Por não ter maturidade, por não ter um entendimento maduro, ele continua sendo um escravo, mesmo ele sendo dono de tudo. E eu quero que você entenda hoje, e essa mensagem é uma mensagem que eu fiquei pensando nela, lendo, relendo, estudando, para que fizesse sentido o que eu vou falar para você. Se fizer sentido hoje o que eu vou pregar para você, se o que eu falar aqui nos próximos minutos fizer sentido para você, você pode mudar a tua vida cristã totalmente. Você pode mudar quem você é nessa terra se você entender essa mensagem. E antes de eu explicar para você o porquê, você vai precisar entender que o Evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. Repete comigo: o Evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. O Evangelho ele não é uma religião sobre simplesmente executar algumas coisas na terra. Todo o Evangelho ele acontece aonde, pastor? Aqui, na nossa mentalidade. Todo o Evangelho acontece aqui na nossa cabeça. E Paulo está falando o seguinte: quando você não tem uma maturidade, mesmo você tendo tudo, que tudo sendo seu, você se comporta e você é visto como alguém que é escravo. É a mesma coisa de você aqui tem uma grande herança e fazem uma carta para você dizendo: você vai conseguir acessar esse $1 bilhão que você tem, mas antes você tem que ter isso, senão você não consegue acessar. Mas eu sou dono de tudo. Sim, você é dono de tudo, mas como você ainda não tem alguns requisitos, você não pode acessar. Quais são os requisitos do Evangelho, pastor? Entendimento, fé, crer, são os requisitos. Os requisitos do Evangelho e a luta do diabo é impedir que você entenda a palavra. Você já percebeu que quando você está em roda de amigos ou em algum ambiente que não é um ambiente cristão, as pessoas elas sempre querem combater você com ideias sobre o Evangelho? Você já percebeu isso?
Ah, mas por que não pode beber? Jesus bebia. E aí você começa a entrar num campo das ideias, onde você tem que começar a discutir pontos. Nunca foi propriamente sobre fazer boas obras ou qualquer coisa do tipo. O evangelho, ele acontece primeiro aqui sobre uma mudança de mentalidade. Eu vou explicar um pouco para você um pouco mais à frente. Quando nós vamos entender o diabo e entender sobre Satanás, a Bíblia ela dá um atributo e um nome para o diabo, um único nome para o diabo. Qual é o nome que a Bíblia dá para o diabo? Quem pode me falar? O Pai? Poderoso isso aí. Olha que interessante. A Bíblia não chama o diabo de pai da destruição. Não chama o diabo do pai do medo. Não chama o diabo do pai dos horrores. Não chama o diabo do pai maligno, ou pai fedido, ou pai de qualquer coisa. A única coisa que a Bíblia chama o diabo é de pai da mentira. Abra lá comigo em João, e eu quero ler com você, e não feche sua Bíblia, seja muito rápido aí, que nós vamos ler alguns textos. João capítulo 8, verso número 44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. E você vai perceber que a mentira, ela é algo que afeta em que o ser humano? Qual é a área que a mentira afeta o ser humano? O que vocês acham? Relacionamentos? Em tudo. Se você perceber, quando alguém mente para você, essa mentira foi um soco que te deram, sim ou não? Não. Alguém bateu em você quando mentiu? Não. Quando alguém mente para você, ela cuspiu algo em você ou não? Não. A mentira, ela não acessa propriamente algo físico em você, não te destrói fisicamente, mas a mentira, ela acontece aonde? Dentro de você. Aqui dentro. Você recebe uma palavra mentirosa, aquilo mexe aqui dentro e começa a processar algo aqui dentro do teu coração. E aquilo começa a processar algo dentro do teu coração. E aquilo começa a te incomodar, aquilo começa a te machucar. E aí começa a sair alguns pensamentos da sua cabeça, sim ou não? Provérbios 4, capítulo 23 diz assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede toda a vida. A NTLH diz: de todas as coisas que você deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque dali procede a tua vida, dali procede as fontes da vida. O diabo, a única coisa que ele quer fazer é plantar algumas coisas na sua mente. A tua mente é uma terra fértil, e o diabo vem com semente todos os dias para colocar mentiras na sua cabeça. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E a gente vai parando só para você não perder o que eu quero dizer aqui para você. Romanos capítulo 12, verso número 2. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: você precisa renovar a sua mente. Ele está falando que todos os dias você precisa acordar e fazer um renovo na tua mente. Você precisa pegar a sua mente e renovar. Pega a sua mente, renova. Por quê? Porque todos os dias o diabo, ele vem com uma mentira no teu coração, uma mentira na tua cabeça, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, aquilo que ele faz de melhor é mentir. Então o evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. E você precisa estar atento a isso, porque senão ele vai colocar mentiras na sua cabeça. Quais são as mentiras que o diabo coloca? Você não é tão assim como você acha que você é. Um dia ele chega para Eva no jardim, Gênesis capítulo 3, e ele fala assim: Eva, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim? Eva falou assim: não, serpente, não foi isso que Deus disse. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, só não coma daquela árvore. Sabe o que a serpente fala? Menina, sua boba, deixa eu te falar uma coisa. Deus está falando isso porque Ele tem medo que vocês sejam como Ele. Vocês não vão morrer não, pode comer. Ela lançou uma mentira, lançou uma palavra. Satanás nunca vai pegar a tua mão e colocar na árvore, pegar do fruto e colocar na tua boca. A única coisa que ele vai fazer é lançar palavras na tua mente, para que você seja entregue às coisas desse mundo. Quem está entendendo até aqui?
Evangelho é uma religião no campo das ideias. Só que é interessante que quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que o diabo, ele não se renova, ele faz as mesmas coisas. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 3, Jesus, ele, ao ser batizado por João Batista, uma voz brada do céu. E o que essa voz diz? Quem pode me ajudar? Este é o meu filho amado. Deus grita do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 4, Jesus, ele entra então no deserto, fica 40 dias e 40 noites sem comer. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Qual é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Se tu és o filho de Deus. Sabe o que o diabo está falando? Será mesmo que você é o filho de Deus? Não, é tipo assim, cara, nada contra, entendeu? Se aí eu lá, só estou fazendo uma pergunta: será que você é o filho de Deus? Você recebe uma palavra no culto, você recebe uma palavra, e Provérbios capítulo 18, verso número 21 diz: a palavra ela tem poder para dar vida e morte, atrair bênção ou maldição. Você recebe uma palavra no teu espírito, você recebe uma palavra no teu coração. Quando você sai por aquela porta, o que o diabo faz? Será que Deus vai fazer mesmo na tua vida? Você recebe uma palavra que Deus vai fazer em dias aquilo que demoraria anos, mas aí o diabo vem com uma palavra na tua mente dizendo: será? Foi isso mesmo que Deus disse? Não, pera aí, acho que você não está entendendo. Acho que você tem que pegar e abrir aqui e entender melhor. Só que o diabo, ele é muito astuto. Ele fala para Jesus assim, ó: se tu és o filho de Deus, será mesmo que você é? Mas se você for, vamos lá, se for, então prova, transforma essa pedra em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão. Mas o que ele diz antes disso? Quem sabe? Está escrito. Caraca, pastor, escola dominical hoje é insight, tamo junto. Está escrito. No campo das ideias não tem eu acho. Quando você vai conversar com alguém, e aqui a conversa é de gente grande, que a gente está batendo um papo aqui. A conversa aqui é de pessoas maduras. A primeira coisa que você tem que entender é: está escrito. Mas como é que você vai entender o está escrito? Como é que você vai vencer o maior inimigo que você tem, que é o diabo, sendo que você não sabe o que está escrito? Pastor, é sério que eu tenho que ficar sentado nesse 5 capítulos da Bíblia para poder aprender, para blá, 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 blá? Não, você não precisa fazer isso. Só qual é a questão? Quando o pai da mentira chegar para você, você vai falar: ah, deixa separar. O importante é ser feliz. Porque você não sabe debater no campo das ideias. Você não sabe dialogar com outras pessoas de outras religiões, ou de pessoas que nem têm religião, mas que têm curiosidade sobre Jesus. Você não sabe dialogar, porque você não sabe o que está escrito. A primeira coisa que você precisa entender para viver um evangelho verdadeiro, você precisa saber o que está escrito. Só que você tem que entender como que o diabo é. Jesus fala assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. O diabo fala assim, bacana. Jesus, olha o que o diabo fala: está escrito, ele dará ordem aos teus anjos ao teu favor, então lança-te daqui, porque está escrito. A Bíblia diz que o diabo pegou Jesus, levou o monte mais alto e falou assim: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu favor. Tem uns crentes que já ia falar: Eu quero que você abra a palavra lá em Mateus capítulo 4. Se você quiser pegar uma caneta, você vai anotar aí hoje. Vai lá comigo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus. Ó a pergunta de novo: será mesmo que você é o filho de Deus? Mas se você for, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora o diabo ele vem com um argumento que Jesus usou. Jesus rebateu ele dizendo: está escrito. Agora o diabo está falando assim: eu sei da Bíblia porque está escrito.
E olha o que ele diz: pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Agora eu quero que você entenda qual é a artimanha do diabo. Abra comigo em Salmos, capítulo 91, do verso de número 11 ao verso de número 12. Esse foi o texto que o diabo disse para Jesus. Quando o diabo diz, está escrito, ele está falando assim, ó, lá em Salmos 91, está escrito isso. E olha o que está escrito lá em Salmos: porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus, com as mãos eles o segurarão, para que você não... O que está escrito aqui, gente? Mais uma vez. A Bíblia diz que o diabo fala para Jesus: lança-te daqui para baixo. E a Bíblia está dizendo que aquele que tropeçar, lançar-se, é diferente de tropeçar. Nossa, pastor, a grande questão é que ao invés de você estar lendo a Bíblia, você está fazendo late coração, pastor, tem alguma coisa contra? Não, ninguém me chama para fazer, eu queria fazer, mas não sei nem fazer a dança. Mas a questão não é fazer a dança, a questão é que você passa mais tempo no TikTok, a questão é que você passa mais tempo no Instagram, e quando o diabo confronta você, você liga para o pastor e fala assim: eu não sei responder essa pergunta. Está escrito. O evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias, e é por isso que existem muitas pessoas que estão aqui hoje, que são donas de tudo que tem nessa terra. É o que a Bíblia está dizendo, não o que eu estou dizendo. Donas de tudo, mas ainda são escravas. Tem acesso a tudo que Deus tem nessa terra para você, mas não acessa, por quê? Porque é escravo, porque não tem maturidade, não tem acesso ao que está escrito. E o diabo, ele está deitando e rolando sobre você, por quê? Porque ele já está condenado, e você está fazendo papel de trouxa, porque não busca a palavra, porque não acessa o trono de Deus, porque não vai naquilo que realmente está escrito, porque não busca o Senhor com intensidade. Existem muitas pessoas que era para estar exercendo o governo. Gênesis capítulo 1, verso número 26. Governe o homem sobre os peixes do mar, governe o homem sobre toda a terra. Eu faço agora o homem a minha imagem e semelhança. Mas tem muitas pessoas que não estão vivendo isso. Por quê? Porque ainda estão vivendo uma mentalidade de escravos, porque prefere ficar falando mal da vida do outro, porque prefere ficar fazendo fofoquinha dentro da igreja, porque prefere falar: ah, você viu a roupa da irmã? Ah, você viu o que ela está fazendo? Ah, você viu? Era para poder ser dono de tudo, mas ainda é um escravo. Ainda está vivendo uma vida aquém, sendo que era para estar vivendo uma vida além. Sabe quem ganha com isso? O diabo, o pai da mentira. Ah, pastor, o diabo se levantou contra a minha vida. É mentira, ele não se levantou. A única coisa que ele fez foi falar uma mentira, e você abraçou, porque você não tem conhecimento bíblico, você não se aprofunda em Deus. Você precisa entender que ler a Bíblia não é sobre ter um relacionamento com Abba. Ah, eu vou ler a Bíblia para ter um relacionamento com o paizinho, vou sentar no colo do papai. Não tem nada a ver com isso. Leitura da palavra é para você parar de viver uma vida medíocre, sendo escravo, sendo torturado e passando por um cara bobo, fazendo um papel de pessoa que era para estar fazendo muitas coisas, mas não está fazendo nada. Eu quero contar uma história para você, e que essa história ela venha fazer sentido com o que nós estamos conversando. Existe um homem chamado Carlos Spurgeon. Ele andou sobre nós nessa terra, um homem poderoso em obras e palavras. E conta-se a história que Spurgeon, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele era um homem muito usado por Deus. E um dia, ele foi visitar uma das suas ovelhas que estava enferma na sua casa, já no leito, prestes a morrer, na sua cama. E quando Spurgeon chega para visitar aquela mulher, ele olha na parede, presta atenção nisso, presta atenção nos detalhes. Ele olha para a parede e existe um quadro com uma moldura muito bonita e um papel escrito nesse quadro com essa moldura. E ele pergunta para aquela mulher, ele olha para aquele quadro, ele lê aquele quadro, e aí naquele momento, conversando com a sua ovelha, com aquela mulher, ele fala para ela assim: que bonito aquele quadro, é de quem? Ela fala assim: pastor, quando eu trabalhava na casa de um homem muito rico, muito poderoso nessa terra. O cara, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Eu trabalhava, servia na casa dele. Enquanto eu trabalhava na casa dele, enquanto eu estava ali,
chegou um dia que esse homem morreu. E antes dele morrer, ele me deixou esse papel, né? Esse papel bonito. Só que eu não sei ler. E como eu não sei ler, eu achei muito importante guardar aquilo que ele me deu. E aí eu mandei fazer uma moldura e eu coloquei na parede da minha casa. E eu achei que ficou lindo. Todas as vezes eu passo, olho para aquilo e eu fico muito feliz com essa moldura. E o Spurgeon olha para ela e fala assim: você não sabe o que está escrito ali? Você nunca foi atrás para saber o que está escrito? Ela falou assim: não, eu não sei o que está escrito, eu não sei ler. Ele falou assim: o que está escrito ali naquele quadro simplesmente é o testamento desse homem. E no testamento desse homem ele entregou tudo, toda a riqueza, todo o dinheiro e toda a herança que ele tem, ele entregou na tua mão. Sabe de uma coisa? Você é dona de todo o império, de todo o poder, de tudo aquilo que aquele homem tinha. Você é a herdeira, você é a dona de tudo. Naquele momento aquela mulher começa a chorar em desespero, porque ela só tinha mais alguns dias de vida. E aquela mulher morre, e ela não desfrutou daquilo que era dela. Por quê? Porque ela não sabia ler. Porque ela não leu o testamento. Eu quero dizer para você que existe um testamento aqui. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele pisou nessa terra, ele andou entre nós. E ele deixou um testamento dizendo para você: nesse testamento eu entrego tudo para vocês. Tudo que tem aqui pertence ao meu povo, pertence à igreja. Aqui nesse testamento está dizendo que se você der ordem para uma montanha e você crê que essa ordem, se você crê do tamanho de um grão de mostarda, essa montanha ela vai passar daqui e vai para lá. Esse testamento ele diz que você tem poder para poder orar e profetizar sobre os enfermos, eles serão curados. Esse testamento está dizendo que você tem autoridade para poder lançar uma palavra e o peixe começar a colocar dinheiro para fora da boca dele. Essa palavra e esse testamento tem algo poderoso para a tua vida. Qual é o problema, pastor? O problema é que você é herdeiro de tudo isso, mas não tem maturidade, então é um escravo. Você ainda não entendeu quem é você. A grande questão é que as pessoas me procuram e falam assim: não, mas não tem problema, pastor, eu sei que eu vou ser salvo. Não tem problema, eu sei que Deus está cuidando de mim. Não tem problema, eu sei que os meus números de seguidores vão subir no Instagram e vai dar tudo certo. E aí eu vou viver uma vida perfeita. Você não vai viver uma vida perfeita se você não estiver alicerçado no testamento que Ele tem para você. O grande engano das pessoas é não entender as escrituras. Por que o diabo odeia tanto você? Você sabe disso ou não? Eu quero te contar uma história que eu aprendi na escola dominical. E quando eu entendi essa história, quando eu entendi o que foi contado ali na escola dominical, isso mudou a minha perspectiva, mudou a minha vida, mudou o meu pensamento. E nessa história que me foi contado, diz que Satanás, ele era um anjo no céu, um dos querubins de Deus, um dos guardiões ali que estava no céu. E Satanás então ele era um anjo adorador, também chamado de Lúcifer, que significa anjo de luz. Então Lúcifer, que é anjo de luz, o próprio anjo de luz, Lúcifer, um anjo glorioso, bonito, esbelto, ele ministrava e adorava ao Senhor. Só que em Isaías capítulo 14, eu quero ler com você o que ele diz. Abra lá em Isaías capítulo 14. Eu acho que eu não anotei. Oigão, procura aí para mim. Quando ele diz, subir até o alto céus. Achou aí, Gabriel? Quem pode ler para mim? Isaías 14 vai falar sobre isso. Se eu não me engano é 11 ou 12. Enquanto você vai procurando aí. Isaías 14 ou Isaías 13? 14, 13. Lê para mim, por favor, Gabriel. Beleza. Isaías capítulo 14, verso número 13. Volta aqui depois para mim, tá bom? Que eu quero ler com vocês. Então, Satanás estava no céu. Gente, presta atenção nessa parada, de verdade. Não se percam no que eu vou falar. Se você entender isso aqui, eu entendi isso aqui e isso mudou minha vida. E olha que interessante, Satanás estava no céu e de repente ele se rebela contra Deus. Ele fala assim: subirei ao mais alto monte e serei igual ao Altíssimo, serei como o Altíssimo. Satanás ele queria o lugar de Deus, ele queria o trono de Deus. E ele incitou Eva para também querer o trono de Deus. Por isso que Adão e Eva perderam acesso ao jardim.
Então Satanás, ele foi lançado para a terra. Jesus diz: eu o vi sendo lançado sobre a terra como a estrela da manhã, como a alvorada. Eu vi você caindo com os anjos. Só para você entender, Satanás, ele é tão bom em mentir que 1/3 do céu caiu com ele, 1/3 dos anjos. Então se você olhar para o céu agora, você vai fazer a conta de 1/3. É o tanto de anjos caídos que tem na terra, também chamados de demônios. Satanás convenceu esses anjos que ele deveria reinar. E você tem uma ideia, entre parênteses aqui, só para você entender, você tem uma ideia muito chola sobre o que é o inferno. Você acha na tua cabeça que o inferno é Satanás sentado no trono com um tridente, só falando, uhul, vamos queimar. Não tem nada a ver. Satanás estará em tormento eterno no inferno. Ele queria subir e ser como Deus. Ele queria reinar. Deus nunca daria um exército para ele poder reinar em um lugar e Deus reinar em outro. Entende isso? O inferno não é o reino de Satanás. O inferno é a tormenta do diabo. E tem uns bobos que querem ir junto, mas aí é um B.O. seu. Voltando, ele foi lançado sobre a terra. Deus pega então o diabo e fala assim: a partir de hoje eu tiro a tua luz. Você não será mais um anjo de luz. Coloca dentro de uma caixinha. A partir de hoje eu tiro de você a adoração. Você nunca mais me adorará. Coloca dentro de uma caixinha. Presta atenção nisso. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. Eles olham entre eles e dizem assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Naquele momento o diabo ouve aquilo, raiz, e fala assim: o quê? Eu queria ser como ele. Eu queria estar no mais alto trono com ele. Segura aqui. Deus pega aquela caixinha do arte e ele diz assim: a partir de hoje você vai me adorar. A partir de hoje vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Naquele momento o diabo olha e ele fica furioso. Só que existe uma promessa em Apocalipse capítulo 21. Vamos deixar Apocalipse 21 para depois. Apocalipse capítulo 3, verso número 21. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 22. E ao vencedor se assentará comigo no meu trono e governará comigo. Sabe por que o diabo te odeia? Porque tudo aquilo que ele sempre quis, Deus entregou na tua mão. E sabe por que eu tenho raiva de você agora? Porque você é dono de tudo isso, velho. E vive preocupado em agradar as pessoas, em viver uma vida medíocre. Continua sendo escravo. É herdeiro de tudo, mas está preocupado. Será que eu devo batizar ou não? Ai, não senti que é a minha hora. Não está entendendo nada. Presta atenção nisso. Naquele momento Deus olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma família para o homem. Agora a gente entende por que o diabo, ele tenta apagar a tua luz, porque a luz era dele. Ele tenta apagar a tua luz. O diabo tenta calar a tua voz em adoração. Você já percebeu isso? Os problemas e as mentiras que ele lança sobre a tua mente é para que você pare de adorar. Sabe o que você tem que fazer então? Adore mais ainda. Você não precisa ficar esperando o ministério de louvor começar uma adoração. Você tem que começar uma adoração que isso impacte de tal forma o ministério de louvor, que isso comece a impactar o céu. Satanás não pode calar a tua adoração. Ah, por que você não foi na igreja? Porque eu estou chateado. Beleza, você acabou de fazer o que o diabo queria mesmo. Calou a tua adoração. Está passando por problema? Então louve. Vou dar uma segurada aqui, senão o irmão da Blair. Simplesmente love. Você precisa ser muito doido para começar a louvar, porque você vai ver o problema chegando, você vai ver a luta chegando, o diabo vai olhar e vai falar assim: eu parei ele, eu destruí ele, e você está falando: ah, bendito seja o nome do Senhor. Você precisa entender, o evangelho é uma religião no campo das ideias. Renova a tua mente todos os dias. Renova a tua mente, olha para dentro de você e fala assim: eu preciso mudar. Eu preciso lutar para poder viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero saber se a presença dele está aqui, eu quero saber se a manifestação e a glória dele está aqui, porque a presença eu sei que está. Eu quero poder ver o que os anjos veem. Gente, eu estou falando aqui sobre algo muito maior.
Existem pessoas que querem ser escravas, deixa elas serem escravas. Cada um tem a vida que merece. Tem pessoas que gostam de ser escravas. Tem pessoas que gostam de sair, beber, bagunçar, fazer um story e mostrar que está melhor que você é careta, que você é bobo. Só que você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Os outros estão fazendo papel de bobo. O problema é que você chega na tua igreja, na tua empresa, e eles começam a falar de traição. O problema é que passa uma mulher bonita no teu trabalho, todo mundo começa a falar, olha lá, que gostosa. Aí você fala assim, é mesmo. Você é escravo. Só que você acha bonito ser escravo. Você acha que, pastor, eu preciso ser desse jeito, porque eu preciso ser aceito pelas pessoas. Você só precisa ser aceito por Jesus, mais nada. Você ovaciona o pecado, você ovaciona, não, eu respeito a sua opinião. Não é sobre opinião, é sobre está escrito. O dia que a gente quiser a sua opinião, a gente pergunta: por que Deus criou o homem no 6º dia e não no 1º? É profundo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Ele não queria a sua opinião. Só que você está preocupado com a opinião dos outros. É escravo. Era para governar, era para ser herdeiro, dono de tudo. Tem um testamento cravado na parede, mas não lê, não busca, não se aprofunda. E agora eu quero que você entenda. Abra comigo lá João capítulo Mateus capítulo 3, do verso número 1 ao verso número 2. Mateus capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 2. Olha o que diz o texto. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, repita comigo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui é que a mensagem começa a ficar muito doida. Vamos lá, eu preciso que você entenda o que está escrito aqui. Ele está dizendo assim que João Batista, ele começou a pregar. Quem era João Batista? Primo de Jesus. Foi batizado no ventre com 6 meses de idade. Quando estava na gestação de 6 meses, ele foi batizado pelo Espírito e ele se revirou no ventre de sua mãe, Isabel. E ele vem depois de alguns anos e ele começa a pregar uma mensagem. Qual é a mensagem que ele prega? Arrependam-se. Qual é a mensagem que ele prega? O que significa arrependam-se? Quem sabe falar o que significa arrependimento? Metanoia. O que significa metanoia? Arrependa-se. Quando você vai ler a Bíblia no grego, você vai ler assim, ó: e veio João Batista. Eu não vou falar no grego, veio João Batista, que eu não sei, tá? E aí na onde está escrito arrependam-se, está escrito assim, ó, metanoia. Aí você fala assim: pastor, o que é metanoia? Metanoia significa, presta atenção nisso, mudança de mente. João Batista vem no deserto e ele fala assim para as pessoas, quando ele entra no deserto e começa a pregar: gente, presta atenção em mim. É o seguinte, mudem a mentalidade de vocês a partir de hoje. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. E o pessoal: mas que mentalidade? Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Arrependam-se, mudem a mentalidade de vocês. Por quê? O evangelho é uma religião que funciona no campo das ideias. Arrependam-se. Por que arrepender-se? Por que mudar a mentalidade? Porque é chegado o reino dos céus. Aí a galera fala assim: não, beleza, mas a gente está esperando vir o tal do Messias. E quando o Messias vier, ele reinará conosco na terra. E nós teremos um reino na terra. E esse reino na terra nós iremos oprimir Roma. O povo estava sobre a legislação de Roma naquela época. Roma governava sobre o povo de Israel. Roma governava ali na Palestina e o povo era escravo de Roma. Então eles esperavam que o Messias viesse. Por quê? Quando o Messias chegasse, ele ia governar e ele ia tirar o império de Roma, e aí ele estabeleceu o reino naquele lugar. Só que o que ele está dizendo aqui? Mudem a mentalidade de vocês. Não é sobre um reino terreno. O que ele está falando é um reino dos céus. O reino dos céus vai vir sobre a terra. O reino de Deus vai vir sobre a terra. Pastor, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é a herança que você tem. Sabe qual é o problema? O problema é, quando nós lemos o texto, aquele que é herdeiro de tudo, ele ainda é escravo porque ele não entendeu. Beleza, você entendeu o que é ser escravo, sim ou não? Só que não vende, essa mensagem não vende. Por que não vende? Porque você não sabe qual é o benefício que você ganha.
E você não sabe o benefício que você ganha porque você não sabe o que é o reino. Você está achando que é sobre salvação. A salvação, ela só é um atributo do reino. A salvação é a porta que abre para você entrar. O reino é muito maior. Jesus, ele falou 42 parábolas. E dessas 42 parábolas que Jesus mencionou, 90% delas é sobre o reino de Deus. Mas antes de falar para você o que é o reino de Deus, o que é a tua herança, eu preciso te explicar o que não é o reino de Deus. Porque se você não souber o que é o reino de Deus, você vai falar, da hora, vou ler o testamento, vou ver o que eu tenho, vou ver o poder, vou ver a glória, vou ver tudo isso, mas você não sabe o que é o reino. Então o que adianta eu falar para você, ó, você tem esse copo aqui, arrependam-se, você vai ganhar esse copo, mas você não sabe beber água, você não sabe para que serve isso aqui. Esse é o grande problema da igreja. Você tem um grande potencial na tua mão, mas você nem sabe para que serve. Você tem algo poderoso na tua mão, mas você não sabe o que serve. Aí o diabo vem e fala para você, lança-te daqui para baixo. Você fala, bora. Ele fala assim, posta uma foto rebolando na internet. Você fala, bora. O reino de Deus não me dá isso. Eu quero like. Aí você continua vivendo uma vida de escravo. Quem está entendendo o que eu estou pregando, amém? Então eu preciso que você entenda o que é o reino de Deus. Mas antes de explicar o que é o reino, eu preciso explicar o que não é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele não é o céu. Repita comigo, não é o céu. Mais uma vez, não é o céu. Mas pastor, a gente acabou de ler aqui, arrependa-se porque está chegado o reino dos céus. Você precisa entender que quando Mateus, aí você precisa entender um pouco sobre teologia. Quando Mateus escreve, ele escreve voltado para os judeus. Os judeus, eles não citavam o nome de Deus, Yahvé, eles não citavam o nome de Deus. Então quando Mateus escreve, ele substitui céus por Deus, Deus por céus. Porque eles não falavam, é chegado o reino de Yahvé, eles não falavam isso. Então só em Mateus você vai ver que é citado o reino dos céus. Nos outros evangelhos é citado o reino de Deus. O que é o reino dos céus? É o reino de Deus. E você precisa entender que o reino de Deus não é o céu. Você precisa entender que não é o céu. Por quê? O reino dos céus, ele não é o reino dos céus e não o reino nos céus. Buscar o reino não é irmos para o céu, mas é atrair o céu para a terra. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Não é sobre ser salvo para ir para um lugar, é sobre ser salvo para atrair um lugar. Entenderam sim ou não? Ficou confuso? De novo, com palavras mais fáceis para você entender. O reino de Deus não é o céu. Não é sobre nós sermos salvos para ir para um ambiente. É sobre sermos salvos para atrairmos um ambiente para a terra. Pastor, o que você está querendo dizer é o quê? Que você é herdeiro disso daí. Você tem uma herança nessa terra, amém? Que herança é essa? A herança é ter acesso para atrair o céu para a terra. Não é sobre você aceitar Jesus e falar, vou para o céu, beijo, me liga. Se fosse isso, assim que você aceitar Jesus, você morreria e iria direto para o céu, sim ou não? O intuito da salvação é ter acesso para atrair o céu para a terra. Então o reino de Deus não é o céu, é atrair o céu para a terra. O reino de Deus não é que o céu é o fim, o céu é a origem, eu atraio ela para a terra, amém? Fez sentido ou não? Segunda coisa, o reino de Deus, ele não é a igreja. E isso é muito doido, porque isso conflita com os religiosos aqui dentro. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço essas coisas, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu posso te contar uma coisa que vai deixar você chocado? Sim ou não? Você está preparado para ouvir? Sim ou não? Quando você chegar no céu, você vai assustar com uma parada. Porque no céu haverá pessoas que nunca pisaram numa igreja e foram salvas. E haverá pessoas que viveram a vida toda dentro de uma igreja e não foram salvas. É que você é religioso demais, você não consegue compreender isso. Você é tão religioso que você quer monopolizar Deus e achar que Deus é propriedade. Deixa eu te falar outra coisa que vai te chocar. Deus não é evangélico. Deus, ele é absoluto, ele é poderoso e ele não se molda ao padrão evangélico. O reino não é a igreja. A igreja faz parte do reino. Entenderam sim ou não? Às vezes pode ser que está nos visitando aqui, ou você vem, ou você é membro dessa igreja e você acha que você precisa, eu preciso pedir autorização para o meu pastor para visitar outra igreja. O seu pastor não é maior que o reino.
Ah, porque eu preciso pedir para que o meu pastor me abençoe, se ele não me abençoar eu serei amaldiçoado. O teu pastor, eu, não sou maior do que o reino. O reino, ele é muito maior do que a igreja. A igreja é a noiva imaculada de Jesus. O reino é a extensão dessa noiva pela terra. Pastor, amei essa palavra. Eu não venho mais para a igreja. Estou salvo. Está salvo, mas não vai reinar com ele. Sabe qual é a grande questão? Tem muita gente preocupada com a salvação, achando que a salvação é o fim. A salvação, ela só é a porta que abre e dá acesso ao reino. A salvação só é a portinha que você abre. Na hora que você abre, você fala assim: caraca, tem tudo isso pela frente. Tem tudo isso. O reino, ele é muito maior. Você é herdeiro disso, sabia? Eu vou te explicar uma parada aqui que vai fazer muito sentido para você. Vamos voltar lá em Jesus, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Val, vamos voltar. Ele vira então, ele fala assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Presta atenção nisso, que isso é muito poderoso. Você vai entender do que você é herdeiro agora, tá? Então, Laura, ele fala assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A partir de hoje, você vai ser luz na terra, você vai me adorar, você vai ter uma família, e Deus vai entregando aquilo para nós. Presta atenção numa coisa. Jesus, ele veio para a terra, é chegado o reino dos céus. Jesus andando sobre a terra, ele começa a manifestar o reino na terra. Jesus deitado no barco, dormindo, de repente o vento e o mar levanta e algo começa a acontecer. Os discípulos pegando balde, na minha leitura, e jogando água para fora. Nós vamos afogar, nós vamos morrer. Eles falam assim: já sei, acorde o mestre. Mestre, acorda, não te importa que morramos. Jesus se levanta e faz assim, ó: vento, mar. Naquele momento, o vento se acalmou e o mar se acalmou. Os discípulos olham e falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção. Outra hora, Jesus está andando e ele chega até uma figueira e ele coloca a mão na figueira. Ele procura frutos, não tem frutos na figueira. Tá indo bem, Igão, continua aí que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E ele coloca a mão para procurar frutos na figueira. Ele procura e não acha frutos na figueira. Sabe o que ele fala, Dani? A partir de hoje, morra e nunca mais gere frutos. Ele lançou uma palavra e aquela figueira secou. Os discípulos olham aquilo e falam assim: que coisa doida é essa? Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, você viu que a figueira secou? Ele falou: vi, fui eu que mandei. Pô, da hora, hein? Ensina nós aí. Jesus falou uma parada muito doida. É o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer: esse monte passa daqui para lá, e vai acontecer. Alguém já deu ordem para um monte? Sim ou não? Não, né? Nem eu. Mas pega esse entendimento. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Governará o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que castejam. O homem vai governar sobre a terra. Salmos, os céus são os céus de Deus, a terra eu entreguei na mão dos filhos. Os filhos são herdeiros da terra, a terra pertence aos filhos dos homens. Beleza? Por que que a terra não te obedece? Por que que a terra não te obedece? Vou te explicar o porquê que a terra não te obedece. Você é a imagem e semelhança do Senhor, amém? Imagem e semelhança do Senhor. Quando a terra olha para você e ouve a tua voz, ela não identifica o Criador em você. A terra só se dobra diante do Criador da terra, amém? Vento cessa, mar se cale. A terra só se dobra diante do Criador da terra. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Quando você dá uma ordem para a terra, sabe o que ela faz de você? Ela debocha. Por que ela debocha? Porque o pecado deturpou a imagem de Deus em você. Faz sentido ou não? Pastor, por que eu não devo pecar? Porque quando você peca, você é dono de tudo, mas é semelhante a um escravo, e nem a terra te obedece. Você não está entendendo? Pedro chega diante de um lago. Jesus diz para ele: vai no lago, lance o anzol, pegue o peixe. O primeiro peixe que você pegar, você vai tirar o peixe, vai ter uma moeda dentro da boca do peixe. Você vai pegar essa moeda e você vai pagar o meu imposto e o seu. Pedro fala assim: mano, esse cara é muito doido. Mas vamos lá, né? Pedro pegou, lançou a vara, puxou o peixe. Primeiro peixe que ele pega, na hora que ele abre, tem uma moeda dentro da boca do peixe. Ele vai lá e fala assim: cara, como pode a palavra desse homem fazer com que o peixe me entregue dinheiro? Sabe o que você não entendeu?
você está muito preocupado em trabalhar todos os dias, se matar para o seu chefe, fazer tudo para agradar as pessoas, fazer tudo para poder ser aceitável para todo mundo, ganhar a merreca que você ganha, com todo respeito, tá? Amém? Para quê? Para poder falar, ai, cheguei num ponto legal da minha vida. Só que existem pessoas que estão desesperadas pelo reino. Quem está debaixo de um reino tem um rei, e o rei sustenta o reino. Estão entendendo ou não? É uma mensagem que é um pouco difícil de compreender. E Deus, ele sempre falou para mim, tem coisas que a igreja não vai conseguir entender, mas chegou a hora de vocês entenderem algumas coisas. Pastor, me explica direito, vamos lá. Há 6 anos atrás, 7, 8, agora eu não lembro mais, eu cheguei para a Bruna e falei assim, eu quero sair da minha empresa porque eu quero viver pelo reino. Ela falou, e eu ouvi a palavra assim, viver pela fé é difícil, viver pela fé é complicado. Eu falei assim, mas amor, eu creio que Deus vai fazer milagres na nossa vida. Você crê? Eu creio, amém, amém. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Entenda isso em nome de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero te falar uma parada aqui. Você é dono de tudo, mas você prefere trabalhar como escravo ainda. Não tem problema, a vida é sua. Você é dono de tudo, mas você ainda quer ficar agradando os outros. Não tem problema, a vida é sua. Olha que interessante, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você acessa o trono de Deus. Quando você acessa o trono de Deus, Ele sustenta a tua vida e Ele sustenta a tua história. Lança o anzol, vai sair o peixe, você pega a moeda na boca do peixe. Pastor, na moral, eu não consigo crer nessa parada, então eu quero contar o meu testemunho para você. Um dia o pastor, ele faz um apelo na igreja, eu me levanto, vou contar bem rápido, que algumas pessoas aqui já sabem, o Rodrigo sabe até imitar eu falando. O pastor fala assim, eu preciso de tantas pessoas que deem R$1.000 de oferta aqui na igreja. O Vince até levantou, que ele já cansou dessa história. E essas pessoas têm que dar R$1.000. O Espírito Santo falou para mim assim, você é a pessoa que vai dar R$1.000 na igreja. Eu falei, você está doido? Se eu der R$1.000, a minha esposa me bate. Ela vai querer largar de mim, porque a gente está passando dificuldade. E ali eu falei assim, amém. Eu fui o primeiro a levantar. Sabe aqueles apelos? Fica tranquilo que eu não vou fazer, tá? Aí o pastor só está preparando o terreno para falar no final. Não tem nada a ver. E aí ele falou, naquele momento eu fui o primeiro a levantar. Na hora que eu levantei eu falei, o que eu fiz? Mas o Espírito Santo falou assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, vocês precisam entender o que é o reino de Deus, tá? O reino de Deus, ele é poderoso. E aí eu falei, amém. Na hora que eu me levantei, eu fiz uma oferta de R$1.000. Hoje é muito fácil para vocês fazerem uma oferta de R$1.000. O que vocês fazem? Você faz um pix, na hora, tá de boa. Agora imagina eu ter que fazer uma oferta de R$1.000 no próximo culto. São 7 dias lamuriando com Deus. É ir na boca do caixa, porque lá na igreja que eu ia não passava cartão. É ir na boca do caixa, apertar R$1.000, sacar R$1.000, olhar para os R$1.000, chorar com os R$1.000 e falar, os R$1.000 vão embora. Você hoje é fácil, você faz o pix, depois você fala assim, putz, fiz uma cagada lá na igreja. O que você fez? Transferir milão, agora já era, deixa pra lá. Eu não, eu fiquei 7 dias olhando para os R$1.000 em casa. Eu cheguei na igreja, coloquei dentro do envelope, escrevi lá meu nome, coloquei dentro da salva, colocando, tentando puxar de fora assim, amém. Naquele dia eu acessei algo poderoso no reino de Deus. Passado algum tempo, eu queria comprar um apartamento com a Bruna, vocês já sabem a história. E nós orando, e a Bruna e eu brigamos, e eu falei assim, Deus, ele vai abençoar a nossa casa, ele vai abençoar a nossa família. Eu creio que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os milagres vão acontecer, amor. Então vamos crer, vamos orar, tal. E a gente foi, naquele ano. Nós estávamos procurando um apartamento, não conseguíamos comprar porque não tínhamos renda, não tinha dinheiro para entrada. Você sabe esse processo, você que já passou por isso. E eu me lembro que uma mulher vindo da Bahia, ela veio e nos deu R$50.000 em dinheiro. E ela, vocês nem fazem mais, uau, glória, né? Você já sabe toda a história, né? A Duarte já me viu pregando 50 vezes essa história também. Só que é muito interessante porque aquela mulher nos abençoou com R$50.000 em dinheiro, entregou. E aí eu falei assim, caraca, existe poder na palavra. Isso é reino de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Reino de Deus. O reino de Deus é o seguinte, quando você se lança aos pés dele, quando você decide servir ao rei, a terra começa a olhar para você e começa a respeitar você. Está fazendo sentido ou vocês estão num devaneio gigantesco aí? Tem mensagem que tem gente que não está preparada. E eu não queria pregar essas mensagens por enquanto, porque eu sei que tem muita gente que não consegue entender isso ainda. Vai começar a pirar e você vai ficar meio louco. Mas entende essa parada, gente. Existe uma herança para vocês. E essa herança é: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. Aí você vai para o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
O reino não é ir para o céu. O reino é trazer o céu para a terra. Entenderam? Pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você sai daqui e você tem autoridade. O reino de Deus é sobre autoridade. Governo, campo dos homens, autoridade espiritual, reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existe o tempo cronológico e existe o kairos de Deus. Já ouviram falar sobre isso ou não? Existe o cronos. O que é o cronos? É o tempo cronológico. Hoje é dia 12/12, às 8h53, o pastor vai acabar às 9 horas. Esse é o tempo cronológico, é o relógio que está passando, é o cronos. Só que existe o kairos. O que é o kairos? O kairos é o tempo eterno, é o tempo de Deus. Não existe passado, presente e futuro no kairos. O kairos, ele já está aberto. Tudo aquilo que tinha que acontecer já aconteceu, vai acontecer e está acontecendo. Está fazendo sentido ou não? O kairos é quando você acessa isso pela fé. Eu acesso pela fé e agora eu atraio para a minha vida aquilo que Deus tem separado para a minha vida. Ou seja, existe hoje no coração de Deus um Pablo. Quando Deus olha para mim, já existe um Pablo pronto no coração de Deus. O Pablo que eu devo ser. E existe o Pablo que está aqui. O que eu preciso fazer é alinhar essa esfera do meu coração com aquilo que existe no coração de Deus. E quando eu alinho, eu acesso. Estão entendendo, sim ou não? Qual é o grande problema? É que vocês e eu, muitas vezes, estamos vivendo como escravos. Somos donos de tudo, mas estamos longe daquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos, olha aqui que diz, perdi o texto de novo. Meu celular não ficou comigo hoje, ficou com o Marco. Aí eu perdi os textos. Mas diz que o reino de Deus, está em 1 Coríntios 4:20, diz assim, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é você orar com pessoas e a perna delas começarem a crescer. O reino de Deus é orar com pessoas e você ver pessoas levantando de cadeira de rodas. O reino de Deus é você declarar uma palavra de cura e aquilo começar a acontecer. Só tem acesso ao reino de Deus quem acessa o kairos de Deus, o tempo de Deus. E só tem acesso a esse tempo quem entendeu que é herdeiro e não é mais escravo. Última história, e eu quero que vocês entendam, nós vamos orar. Eu tenho um carro, certo? Esse carro, ele é meu. Mas esse carro é da Brenda também, sim ou não? É da Brenda? Porque ele é meu, amém? Por ele ser meu, ele é da Brenda. A Brenda, ela é herdeira do meu carro. A Brenda pode dirigir o meu carro, sim ou não? Por que a Brenda não pode dirigir o meu carro? Porque ela não tem idade. Quando ela tiver idade, o que ela precisa ter? Habilitação. Então a Brenda tem dois problemas. Primeiro, ela tem que ter idade. Segundo, ela tem que ser habilitada. Existem pessoas aqui que precisam agora ter maturidade. Ou seja, tudo que tem nessa terra é de quem? É de Deus. Amém? Tudo que tem na terra é Deus. Você é o que de Deus? Tudo que tem na terra é de quem então? Seu. Só qual é o problema? Você ainda é menino, menina, e você ainda não tem habilitação para acessar aquilo que é seu. Pastor, como que eu faço então para ser habilitado? Repete comigo. O evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. O que é necessário para eu acessar? Entendimento. O homem saiu a semear, e eu finalizo aqui. E ele lançou a semente, e uma caiu à beira do caminho, outra caiu em solo pedregoso, e outra caiu em solo espinhoso. Mas existe uma semente que caiu em boa terra. Essa que caiu em boa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Os discípulos viram para Jesus e falaram assim: mestre, explica-nos então essa parábola. E Jesus, ele fala assim, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não podem entender nenhuma outra, porque essa parábola é sobre entendimento. A semente que caiu em boa terra é naquele coração que ouviu e entendeu a mensagem. Pergunta: você entendeu o que eu preguei hoje? Certeza? Pode ser que você ficou um pouco confuso, mas se você entendeu o que foi pregado aqui hoje, eu quero falar uma parada para você. Você está habilitado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pode apagar a luz para mim.
O Ministério de Louvor pode subir aqui. Pastor, como que acontece essa habilitação de Deus? Eu sei que a Brenda ela vai ter que passar pela autoescola, ela vai ter que estudar, ela vai ter que fazer os testes. Como que funciona no reino de Deus, pastor? É assim, você lança semente no solo e de repente ela começa a produzir. E ela produz 30, 60 e a 100 por 1. Ela tem um crescimento exponencial. Mas como funciona isso, pastor? Através do entendimento. Eu quero que você entenda hoje, que você receba isso no seu espírito. Se você entendeu o que foi pregado aqui, e se você hoje falar para Deus assim: eu quero receber a minha herança, dá-me a minha herança. A minha oração é para que a mente de vocês comece a se abrir, e vocês comecem a ter visões, vocês comecem a ser batizados pelo Espírito Santo, e vocês comecem a levar o reino de Deus para essa terra. Pastor, qual é o intuito hoje? O intuito é atrair o céu para a terra. O que é o reino de Deus então? O reino de Deus é o governo e a soberania de Deus sobre a terra, através dos filhos. O reino de Deus não é ir na igreja, o reino de Deus não é ir para o céu, o reino de Deus não é um lugar. Vocês ouvirão dizer: o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá. Não, Jesus disse: o reino de Deus está no meio ou dentro de vocês. Se você entendeu hoje, Deus te trouxe aqui para uma sala de reunião e Ele te explicou sobre assuntos do reino, para que você saia daqui e amanhã, na hora que você chegar no seu trabalho, você vai olhar para algumas pessoas e vai falar assim: ó, eu não sei o que está acontecendo, mas nesse momento Deus queima no meu espírito para dizer para você: seja curado agora, o teu casamento vai começar a ser restaurado. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda te dizer agora. Ele vai começar a curar a tua casa, Ele vai começar a curar a tua família. Deus vai começar a entregar palavra de revelação para você. Deus vai começar a derramar poder. Deus vai começar a dar habilitação para pessoas aqui. Você vai começar a cantar na tua casa, você vai começar a cantar no chuveiro da tua casa. A tua voz vai começar a ecoar como trombetas naquele lugar, e vai começar a acessar casas, condomínios e lugares, e as pessoas começarão a ser curadas. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está dentre vós. Pastor, o que é necessário? Mudança de mente. O diabo, ele quer aprisionar você nas mentiras, dizendo que você é pecador. Ele quer aprisionar você nas mentiras, dizendo que você não tem mais esse direito. Ele está colocando na tua cabeça agora assim: beleza, muito top o que o pastor falou, mas isso não cabe a você, porque você está sujo, porque você está podre, porque você pecou ontem, porque você se deitou com vários homens, várias mulheres, porque você está totalmente fedendo. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que limpa, existe um Deus que cura, existe um Deus que restaura. O reino de Deus já chegou, o reino de Deus está aqui no meio de nós. O reino de Deus, ele começa a acessar o teu coração, e hoje ele começa a abrir o teu entendimento e a tua visão, e hoje ele começa a derramar algo novo sobre a tua vida. Na hora que o louvor começar a tocar, eu quero que você saia do seu lugar desesperadamente e fala assim: eu quero mais, eu quero ser habilitado hoje, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar.